Olá, que a graça de Deus esteja com você nesse momento, e como é bom eu poder estar aqui com você, trazendo mais um pouquinho da Palavra de Deus neste processo de instrução de confirmandos ou de profissão de fé. Nesse vídeo nós queremos estudar a lição 9 do nosso material, da nossa apostila, onde nós vamos falar a respeito do sexto mandamento: não cometerás adultério. O que é adultério? Do que está falando este mandamento? O sexto mandamento fala sobre casamento, sobre fidelidade, sobre ser fiel à pessoa a quem Deus colocou na sua vida, a pessoa com quem você escolheu para viver. Quando é que começa o casamento? O casamento, onde se exige fidelidade, ele não começa diante do altar de Deus. Ele não começa nem mesmo no momento em que você assina o documento de casamento. Mas o casamento, ele começa a partir da promessa. Começa a partir do momento em que homem e mulher prometem ser fiéis um ao outro. Ali começa a relação de fidelidade. Tanto é que o trair, ele não acontece apenas dentro do casamento ou depois que você fez a celebração, a festa de casamento, mas a traição acontece entre namorados, entre noivos. Então, esse relacionar-se entre homem e mulher, quando há promessa, quando há o planejar junto, quando há o olhar para frente na mesma direção, ele começa antes deste ato que nós realizamos aqui dentro da igreja no dia do que nós chamamos de casamento. O casamento começa antes, quando nós empenhamos a nossa palavra e prometemos fidelidade. Certamente você já participou de algum momento de casamento, você já participou de uma festa de casamento, uma cerimônia religiosa de casamento. E talvez essa cerimônia tenha marcado você por ser uma pessoa próxima, ou pela beleza do que você viu ali, pela igreja enfeitada, pelas roupas do noivo, da noiva, dos padrinhos e madrinhas, mas o casamento é mais do que isso. O casamento é homem e mulher tornando-se um só. Não só no pensamento sexual, carnal, mas no pensamento de vida, tornando-se realmente uma só carne. O casamento, ele é uma ordenação divina, quando Deus diz lá em Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24, é por isso que o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois formam uma só carne. É uma instituição divina do Senhor dizendo, olha, quando o filho cresce, ele precisa buscar a sua própria casa, a sua própria família, construir a sua própria história, e ter os seus filhos junto com a sua esposa, junto com a pessoa que Deus colocou na sua vida. Hoje o casamento tem sido atacado de diversas maneiras, e eu vou destacar algumas. Muitas vezes a gente trata o casamento como uma piada, dizendo, o casamento é ruim, porque aí a gente não pode ficar com muitas pessoas, a gente não pode namorar quem a gente quiser, nós temos que ser fiéis a uma pessoa. É uma visão errada. O casamento, ele é cheio de bênçãos, ele é cheio de coisas fantásticas, maravilhosas, que você não vai encontrar fora do casamento. Os jovens estão começando a entender que a partir do momento em que você tem muitas namoradas, muitos namorados, na hora em que você precisa de ajuda, nenhum deles está do teu lado, mas no casamento sim. As pessoas começam a entender que uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer em nossa vida é valorizar o casamento, porque é ali que a gente encontra força, apoio, companhia, é ali que a gente cresce. O casamento é algo que nos força a crescermos, a sermos pessoas melhores. Enquanto a gente leva uma vida desregrada, não dizer assim, não tendo responsabilidades com esposa, com filhos, a gente vive como se a gente fosse eternos adolescentes. O casamento nos força a nos tornarmos homens com responsabilidades, com direitos e com deveres, nos força a nos tornarmos mulheres de verdade,
que precisam olhar para frente, que precisam planejar a vida. O casamento é o lugar onde nós sonhamos juntos. Quer dizer, planejamos, pensamos no nosso futuro, desenvolvemos os nossos sonhos juntos, andamos na mesma direção. Fora do casamento você não encontra isso. E Deus nos abençoa dizendo: não cometa adultério, não traia, não busque fora do casamento aquilo que Deus quer dar para você dentro do casamento. Bom, pastor, o que é adultério? Muitas vezes a gente encontra dentro dos meios de notícia, de comunicação, informações ou notícias sobre coisas adulteradas, gasolina adulterada, comida adulterada. O que isso quer dizer? Uma coisa adulterada é algo que foi misturado com outra coisa que não deveria estar ali. Então, por exemplo, gasolina adulterada, você tem a gasolina, que é útil para um carro funcionar, e dentro da gasolina tem água. A gasolina está adulterada. O que acontece? Estraga o carro. Casamento também é algo que existe, está ali, e quando a gente mistura outras coisas ou outras pessoas, nós estragamos a essência do casamento. Então, certa vez nós tínhamos o desafio de falar sobre os mandamentos para crianças pequenas. Como é que a gente vai falar para uma criança a respeito de casamento, de adultério, de traição? E uma das formas que eu encontrei para falar sobre isso foi usando o exemplo de um suco. Então eu trouxe um pouco de água e um pacote de suco, desses que a gente encontra no mercado. E aí eu misturei o suco na água e ofereci para as crianças: vocês querem um suco geladinho? As crianças vieram, pegaram, tomaram, Estava muito bom o suco. E aí eu peguei mais uma coisa, eu peguei uma garrafa de óleo, de azeite, e misturei dentro daquele suco, mexi e ofereci para as crianças: você quer tomar um pouco de suco com óleo? Aí as crianças fizeram: não quero. Por quê? Porque tem óleo, porque estragou o suco. E aí eu usei essa ilustração para dizer: olha, é isso que acontece quando nós traímos. Nós temos homem e mulher, assim como temos água e suco, misturamos os dois, fica uma coisa boa, marido e esposa, água e suco. Mas quando a gente coloca mais alguém, ou quando a gente coloca mais alguma coisa ali, a gente estraga. Quando a gente coloca azeite no suco, estragou o suco. Quando a gente coloca um amante dentro do casamento, estragamos o casamento. Não é isso que Deus planejou e não é isso que Deus deseja para nós. Cada vez que nós nos deixamos levar pelo nosso desejo, pela nossa vontade, nós nos afastamos de Deus. Por isso, eu sei que muitas vezes não é fácil lutar pelo casamento, não é fácil lutar pela família, mas Deus se coloca ao nosso lado para nos fortalecer, para nos animar, para nos guiar nessa caminhada tão importante para nós. Jesus, no Evangelho de Mateus, ele diz: qualquer pessoa que olhar para outra com olhos de tentação, com pensamentos impuros, peca contra o sexto mandamento. Então, se um homem olhar para uma mulher na rua com pensamentos impuros, ele está traindo, ele está pecando. E a gente tem que ter consciência disso. Uma mulher que olha para um homem na rua e o deseja sexualmente, está traindo. Aqui entra com muita clareza o pecado da pornografia. Não é isso que Deus deseja para nós. Deus deseja que o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, nossa família esteja plenamente satisfeita com o amor, o carinho, o cuidado que Ele coloca e que Ele nos concede através das pessoas que Ele traz para a nossa vida. Se nós buscarmos a felicidade do outro, se nós buscarmos o bem-estar do outro, se nós nos preocuparmos em viver o amor pelo outro dentro da nossa própria casa, não precisamos buscar
fora. É isso que Deus deseja para nós, que olhemos para homem e mulher firmados, unidos, amando-se mutuamente em Cristo. Nenhuma casa, nenhum lar, nenhuma família encontra verdadeira felicidade se ela não tiver esses três elementos: homem, mulher e Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, para que você tenha sempre toda a alegria do mundo junto às pessoas que Deus colocou na sua família, na sua casa. Para quem faz a instrução de confirmandos, então as tarefas da lição número 9, páginas 54, 55 e 56, preencher essas tarefas e encaminhar para mim dentro do prazo solicitado. Que Deus abençoe você, a graça de Cristo. Amém.